encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas como parábolas. No seu ensinamento, dizia-lhes: Um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos vieram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo, rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram: O que significam essas palavras? E Jesus disse-lhes: Para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não vejam. Escutem, mas não compreendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus lhes perguntou: Vocês compreenderam esta parábola? Como, então, vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que ouvem, chega a Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em um terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. E quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão, a riqueza e todos os outros desejos que sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os frutos que ouvem a palavra, recebem e dão um fruto. Um dá 30, o outro 60 e o outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Apesar de todos os obstáculos, o semeador realiza o seu trabalho, confiando na colheita que vai ter. Jesus também, apesar de todas as reações e obstáculos e incompreensões, sua missão chegará ao fim e será bem-sucedida. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje eu vou dividir em 3 partes, até porque na Bíblia está dividido em 3 partes. Então nós vamos separar ele em 3 tópicos. Primeiro, o que a gente acabou de frisar aqui no rodapé da Bíblia. Para quem tem a Bíblia Edição Pastoral, pode observar que a Bíblia, no finalzinho do versículo, lá no finalzinho da Bíblia, lá na parte de baixo, você vai ver umas letrinhas pequenas,
Quem não consegue enxergar, cata uma lupa ou chega bem perto da letra, que ela é muito pequenininha. E aí lá está a explicação de cada versículo. É um tema muito importante. Vejam que interessante que nós iniciamos esta explicação do Evangelho de hoje, essa partilha da palavra de hoje. O Evangelho de hoje nos retrata a parábola do semeador, uma parábola muito tradicional até na Igreja Católica. Inclusive, se você perguntar para uma pessoa que vai na igreja todo domingo qual é a parábola do semeador, eu tenho certeza que a pessoa vai saber te responder. Mas o significado dela, muitos não vão saber responder. E é isso que Jesus está frisando no Evangelho de hoje. Vejam que interessante. Ele inicia a parábola contando a história do semeador, que realiza o seu trabalho. Quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente acorda cedo para poder realizar uma certa função, a gente espera que aquela função dê certo. A gente espera que aquele dia seja um dia tranquilo. A gente espera que aquele dia seja um dia calmo. Vai passando as tribulações, vai passando as dificuldades do dia, vai passando as dores, vai passando os problemas que a gente tem que aturar, e a gente vai descobrindo que aquele dia não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. E vejam que interessante, o semeador realiza o seu trabalho. E aí está dizendo aqui que ele confia na colheita que vai ter. E Jesus também. Apesar de todas as reações, obstáculos e incompreensões, sua missão chegará ao fim e será bem sucedida. Que missão é essa? A missão da vida de Jesus. A vida, morte e ressurreição. A forma como Jesus veio até nós, brilhou e hoje está sentado à direita de Deus Pai. O Evangelho, esse início é tão bonito porque ele frisa as dificuldades. E é aí que nós temos que entender. Na nossa vida, nenhum dia será perfeito o bastante aos nossos olhos. Na nossa vida, nenhum dia será um dia tranquilo e pleno do início ao fim. E por que não será? Claro, às vezes terá algum dia tranquilo. Às vezes terá algum final de semana para a gente descansar. Mas por que não será tranquilo? Porque graças ao bom Deus, nós estampamos algo que nos refere ao ser católico de verdade, ao ser cristão de verdade, que é uma cruz. Portanto, o que o Evangelho de hoje quer nos dizer é o seguinte: se nós nos preocupamos em buscar algo com a perfeição, se nós buscamos algo que seja tranquilo, calmo e pleno para nossas vidas, nós estamos indo para a igreja errada. Cristo não prega a calma. Cristo não prega a tranquilidade. Cristo não prega a paz de espírito. Cristo prega aquele cristão que está ativo para anunciar o evangelho. Aquele cristão que briga literalmente pela igreja. Brigar no bom sentido. Hoje em dia a gente fala de briga, a gente lembra de tanta coisa ruim, mas brigar num bom sentido. Eu luto para ver a minha igreja feliz. Eu luto para ver a minha comunidade alegre. Eu luto para todo domingo eu ver que a comunidade está empenhada e unida para celebrar uma celebração eucarística. É este o ponto inicial do Evangelho. Mas Jesus vai além. E Jesus continua. As parábolas são históricas que ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus. Mas é preciso estar dentro, seguir, isto é, seguir Jesus, para se perceber que o reino de Deus está se aproximando através de sua ação. Os que não seguem a Jesus ficam por fora e nada podem compreender. A gente é ou não católico? Segundo ponto do evangelho de hoje. Confirmação da nossa fé. Quem é que fez o crisma levantar a mão? Eu não vou saber ver, lógico.
Não vou ver. Aqueles que fizeram o sacramento da confirmação, que é o crisma, confirmam a sua fé que foi instituída neles lá no batismo lá atrás. Só que muitos confirmam, muitos de nós confirmamos a nossa fé, muitos de nós confirmamos aquilo que a gente vive, só que a gente não vive aquilo. Vou na missa, rezo, creio, participo da missa, só que quando eu saio da missa eu brigo com uma pessoa. Quando eu ponho o pé fora da igreja, eu vejo uma pessoa passando na rua, eu já encaro ela com o olho, com o olhar errado. Como está o nosso coração? Será que eu devo cometer essas atitudes? Ou será que Cristo pede para que eu seja um católico no momento em que eu piso na igreja, no momento que eu saio? Para que eu vivencie aquilo que Jesus me fala? Aqueles que escutam a palavra e as põem em prática têm mais facilidade de compreender o que Jesus quer dizer do que aqueles que só escutam e deixam passar. E são esses que escutam e deixam passar que mais magoam o coração de Jesus. Não é nem aquele que peca mais grave, não é nem aquele que peca um pecado muito forte, mas Jesus chora mais por aquelas pessoas que escutam a palavra e a deixa passar. Porque é como se tivesse deixado uma oportunidade de lado. Vou avançar porque já está dando 11 minutos. Terceiro e último ponto do evangelho de hoje. A explicação da parábola focaliza os vários terrenos, mostrando o efeito que a missão de Jesus, colheita pela palavra do Evangelho, tem sobre os ouvintes ou leitores. Cada pessoa vê e entende a partir do lugar que ocupa na sociedade e dificuldades que encontra para se comprometer com Jesus e continuar a ação dele. A minha forma de entender o Evangelho é diferente da sua, é diferente de um padre, é diferente do papa, é diferente do bispo, é diferente do diácono, é diferente do seminarista, é diferente de um outro coroinha, é diferente de um outro acólito, é diferente de um outro ministro. O que muda não é o meu saber, o que muda não é a forma como eu aprendi a falar aquilo. Claro, isso também muda. De um leigo para um padre tem um mundo de diferença. O que muda não é somente o saber, mas o que muda é o saber e o que eu aprendi com o mundo daquilo. Muitas das vezes a gente cata aquele evangelho que a gente olha e praticamente o evangelho está contando a história do que aconteceu conosco no dia. É tão gostoso. E aí a gente começa a meditar tudo aquilo. Teve uma vez, eu lembro disso, eu quase dei risada nesse dia. Eu dei tanta risada nesse dia que vocês não têm noção. Eu tava revoltado no dia, estressado, tal. E aí à noite, antes de eu dormir, eu catei a Bíblia e abri a Bíblia. No Evangelho do dia. Já não estava gravando mais nesse tempo. Então eu tinha parado. Foi nesses 3 meses que eu estava sem gravar. E Jesus falou aquilo exatamente aquilo que eu precisava ouvir sobre tudo aquilo que eu tinha revoltado. Eu compreendi da forma como eu vivenciei aquele dia. Agora, se uma outra pessoa fosse catar o livro, fosse catar a Bíblia, ela ia ensinar de uma maneira diferente. Se uma outra pessoa fosse catar a Bíblia também, ela ia ensinar de uma maneira diferente. E se o padre fosse rezar a missa naquele dia, ele colocasse aquele evangelho, ele ia rezar, ele ia mostrar, ele ia dialogar de uma maneira diferente a sua homilia. E por que seria diferente? Porque o que muda não é o que eu aprendo, não é o que eu compreendo sobre aquilo que eu estudei, mas o que muda é a forma como eu recebi essa mensagem no coração. Com amor ou com ódio? Eu propago a mensagem do Evangelho, e aqui eu encerro a minha fala. Eu propago a mensagem do Evangelho com amor
ou com ódio? Com perdão ou com raiva do outro? É necessário saber regar, porque assim as nossas sementes dão cada vez mais frutos. Só para finalizar, tem um último ponto. Jesus não está preocupado se você vai render 60, 30 ou 100 frutos. Jesus está preocupado se você vai render ou não. E ele deixou isso bem frisado aqui. O que ele fez com a árvore que deu 30 frutos? Nada. O que o semeador fez com a árvore que somente deu 30 frutos? Não fez nada. Ele deixou lá. E por que ele deixou? Porque Jesus não está preocupado com aquilo que nós vamos dar para ele. Ele está preocupado em como e o que nós vamos dar para ele. Que nós consigamos meditar tudo isso na nossa vida e que nós consigamos expressar todos estes valores que Deus colocou no nosso coração no dia de hoje. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.